Olá! Vamos continuar a leitura do livro Histórias para o Coração da Mulher, de Alice Gray. Mais de 100 histórias que tocam a alma feminina. A terceira parte são histórias sobre incentivo. O prognóstico. Uma jovem mãe que contraiu um tipo de câncer com possibilidade de tratamento retornou do hospital para casa consciente de sua aparência física e da perda de cabelos causada por exposição à radiação. Assim que ela se sentou em uma cadeira na cozinha, seu filho apareceu na porta e começou a analisá-la com ar de curiosidade. Quando a mãe começou a tentar dizer alguma coisa para ajudar o filho a compreender o que ele estava vendo, o menino correu e sentou-se no colo dela. Ele encostou a cabeça no peito da mãe e permaneceu ali, sem se mexer. Um dia, talvez logo, eu vou voltar a ter a aparência de antes e vou melhorar, ela disse. O menino continuou sentado, pensativo. Com a franqueza de uma criança de 6 anos, ele disse: "O cabelo está diferente, mas é o mesmo coração de antes." A mãe não precisou esperar pelo um dia, talvez logo, para melhorar. Ela já estava bem melhor. De Rochelle Penningham. O espírito de hospitalidade, de Emily Barnes. O salão era minúsculo, apenas um cômodo extra atrás da loja. Mas a toalha de mesa era impecável, com velas acesas, flores de cores vivas e chá exalando um aroma agradável. Acima de tudo, o sorriso era sincero e acolhedor sempre que minha mãe fazia um convite do tipo: "Venha até os fundos da loja para tomar uma xícara de chá." Quantas vezes eu a ouvi dizer aquelas palavras quando eu era criança? Mas eu não entendi o significado que aquele gesto teria sobre mim. Atravessamos anos difíceis depois que meu pai faleceu. Minha mãe e eu vivíamos em 3 cômodos atrás de sua pequenina loja de roupas. Ela atendia as clientes, fazia ajustes nas peças e cuidava da contabilidade até altas horas da noite. Eu ficava em casa, planejando o cardápio, fazendo compras, cozinhando, limpando, lavando roupa. Também ia à escola e aprendia a cuidar da loja. Às vezes, eu me achava uma Cinderela, trabalhando, 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 e a garotinha que havia em mim aguardava a chegada do príncipe encantado para levá-la a seu castelo. Lá, eu moraria em um enorme palácio bem cuidado e teria criadas a meu dispor. Usaria roupas elegantes e receberia reis e rainhas que se encantariam diante de minha beleza e sabedoria e me ofereceriam presentes em profusão. Mas, enquanto aguardava esse dia, eu tinha muito serviço a fazer. E embora eu não soubesse, já estava recebendo um presente mais valioso do que receberia no castelo. Porque, ao contrário da Cinderela, eu tinha uma mãe carinhosa que compreendia o verdadeiro significado de compartilhar e de ser feliz. Uma mãe que iluminava a vida de outras pessoas com o espírito de hospitalidade. Nossas clientes aprenderam rapidamente que, além de roupas elegantes e do serviço impecável, minha mãe também lhes oferecia um ouvido amigo. Quase sempre, elas acabavam confidenciando suas mágoas e problemas com ela. E, inevitavelmente, seguia-se o convite: "Venha tomar uma xícara de chá." Minha mãe conduzia as clientes ao nosso cômodo principal, que se servia de sala de visitas durante o dia e de quarto à noite. Ela estendia rapidamente uma toalha limpa na mesa, acendia uma vela, colocava um arranjo de flores, se possível, e aquecia o chá. Se houvesse biscoitos ou bolo de banana em casa, ela também os servia. Não havia nenhum requinte, mas o carinho que ela dispensava aquecia os corações em uma noite fria. A disposição de minha mãe em repartir com os outros sua vida, sua casa, seu alimento e seu amor era um dom verdadeiramente excepcional. Ela o transmitia a mim, e tenho o privilégio de transmiti-lo a outras pessoas. Como é bom ter também um espírito de hospitalidade. Trate as pessoas como se elas fossem o que deveriam ser, e ajude-as a se transformarem naquilo que poderiam ser. De Goethe. Diploma com Louvor, por Jean Lascaz. Conheci Ellen, a esposa de meu irmão John, quando eu tinha 7 anos. Naquela época, ela ainda era solteira. Ellen era uma linda moça de 19 anos com exóticas mechas loiras no cabelo que deixavam seus pais preocupados. Gostei dela desde a primeira vez que jantou lá em casa. Isso foi nos tempos das refeições formais. Ellen derrubou 2 ervilhas no colo, depois mais 2 e mais uma. Ela pensou que ninguém tinha visto. Quando o jantar terminou, eu disse: "Eu vi que você derrubou as ervilhas, mas não vou contar para ninguém." Depois de 31 anos, é a primeira vez que estou revelando esse fato. Não há nenhum problema em contar, porque ela me autorizou durante uma conversa por telefone quando estava perto de seus 50 anos. Ellen descreveu como se sentia ao completar 50 anos. Com a mente em ótimas condições, ela disse: "Apesar de sentir que minhas irmãs e eu havíamos
superado intelectualmente, houve ocasiões em que ela se sentiu excluída. Para minhas irmãs e para mim, a ordem natural das coisas era cursar o ginásio e depois a faculdade. Mas Eliane precisou trabalhar enquanto John cursava medicina. Tempos depois, ela entrou na faculdade, mas desistiu no terceiro ano. Na época, ela já tinha filhos, bebês e optou por ser mãe em período integral. Nunca se viu uma mãe tão feliz. E você nunca soube quanto eu sofri, ela disse. Contou-me sobre o anel de formatura que ganhou antes de abandonar os estudos. Ela usou durante anos, mas um dia decidiu tirá-lo do dedo. Uma mulher reconheceu o anel e quis saber quando eu me formei, explicou Ellen. Eu disse a ela que ainda não havia me formado. Aí ela perguntou por que eu usava o anel. Ela está certa, eu pensei. Estou fingindo ser alguém que eu não sou. Poucos anos atrás, Ellen começou a falar em voltar para a escola. Ela não fez muito alarde disso. Não dei muita importância ao fato. Hoje, eu entendo. A quebra de uma promessa feita a nós mesmos pode ser insignificante para as outras pessoas, até imperceptível, mas ela é como um grão de areia em nossos olhos. Assim, Ellen inscreveu-se para fazer 2 cursos na faculdade que ela havia abandonado há 18 anos atrás. No primeiro dia de aula, voltou a usar o anel. Comprou livros, informou-se sobre as datas das provas e pensou: não vou conseguir de jeito nenhum. Ela tirou um A e um B. No semestre seguinte, inscreveu-se para fazer 5 cursos e comprometeu-se a escrever uma tese sobre Charles Dickens. Foi bem em todos e formou-se na primavera passada. Ela disse que não se sentia tão feliz assim desde os seus 19 anos. A felicidade, ela explicou, não foi apenas por causa da formatura na faculdade. Ela me contou que seus filhos Joe e John preparavam um jantar quando ela estava na faculdade. Alison, a filha, limpava a casa para que a mãe pudesse estudar. E o seu marido John ajudou-a nas aulas de química. E sabem quem revisou sua tese? O filho mais novo Tom, que na época estava na 8ª série. Foi por causa de sua família, e não apesar dela, que Ellen venceu. E este círculo de trabalho voluntário fez com que seus 50 anos fosse a idade mais feliz de sua vida. As poinsettias. Havia muitas poinsettias na igreja este ano, e elas eram volumosas e bem vermelhas. Como nossa classe da escola dominical se reunia na frente da igreja, o assunto principal girou em torno dessas plantas. São muito lindas. Acho que nunca vi nenhuma planta mais bonita. E depois a pergunta: por que sempre enfeitamos aqui com poinsettias no Natal? Millie disse: porque elas são muito belas. Anne disse: porque elas se parecem com o Natal, são verde e vermelhas. Bill aventurou-se a dar uma explicação. Talvez por causa de alguma antiga superstição que foi esquecida. Porém, a maioria das respostas foi: não sei. Tia Jean, que é mais sábia que todos nós, disse: Deus pode usá-las para um bom propósito. No culto da véspera de Natal, as poinsettias enfeitaram toda a frente da igreja, o púlpito e os parapeitos das janelas. Certamente foram colocadas ali para dar mais beleza à cerimônia. Na manhã de Natal, as poinsettias pareciam mais bonitas ainda. O pastor McNulty comunicou à congregação que as pessoas que haviam doado as poinsettias para enfeitar a igreja poderiam levá-las para casa depois do culto. Mas sabem como ele disse isso? Quem levar embora uma poinsettia estará ajudando as senhoras que cuidam das plantas. Betty, de 7 anos, cutucou sua irmã Bonnie e cochichou eufórica. Você ouviu? 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 Agora temos um presente de Natal para dar à mamãe. Que bom, Betty. Eu orei para que a gente conseguisse um presente para ela. Bastou um olhar bondoso, mais firme, da senhora Nelson para silenciar as 2 meninas. Depois do culto, minha amiga Ethel foi encarregada de colocar as poinsettias em sacos plásticos para protegê-las do frio e do vento forte. Quando a maior parte das pessoas já haviam saído, as 2 meninas aproximaram-se de Ethel. Minha amiga reconheceu Betty e Bonnie como as filhas de Judy, uma mãe solteira que estudava e trabalhava. Judy não frequentava a igreja, mas levava Betty e Bonnie para participar dos trabalhos. Bonnie, a filha mais velha de 8 anos, disse com firmeza a Ethel: Vamos dar nossa poinsettia à mamãe como presente de Natal. A congregação era pequena e Ethel, encarregada de cuidar da poinsettias e de outras coisas da igreja e que gostava de anotar tudo, sabia, mesmo sem checar suas anotações, que Judy e suas filhas não haviam comprado nenhuma planta. Ethel sorriu e disse: Sua mãe vai ficar muito feliz com esse presente tão lindo. Escolhendo a poinsettia mais volumosa e vermelha que encontrou, Ethel colocou-a no saco plástico e entregou-a a Bonnie. Quase pulando de alegria, as 2 meninas atravessaram correndo a porta do templo. Depois que todos foram embora, Ethel sentou-se no banco da frente por alguns instantes para pensar.
Havia ainda algumas poisettes, e elas levaria a uma casa de repouso na segunda-feira. Que interessante, pensou Ethel. O pastor Macnon não deixou muito claro o assunto das poisettes. Do jeito que ele falou, parecia haver uma para cada pessoa que desejasse levá-la para casa. Ethel sorriu. Por que temos poisettes na igreja no Natal? Tia Jenny tinha dado uma boa explicação. Deus pode usá-las para um bom propósito. Tempo de oferecer, de Mary Hampton. Uma tarde, quando eu tinha cerca de 18 anos, saí de casa e caminhei 4 quarteirões até o centro da cidade, na esperança de encontrar alguém ou alguma coisa que me animasse. Encontrei uma amiga trabalhando em uma loja, e o dia dela foi pior que o meu. Ao sair de lá, passei por uma banca de flores ao ar livre que estava vendendo os primeiros narcisos da estação. Sua cor brilhante destacava-se, formando um contraste dramático com o tom cinzento das ruas e do céu. Comprei meia dúzia deles, na certeza de que alegraria meu quarto. No caminho de volta para casa, parei e ofereci 2 narcisos à amiga, esperando animá-la. Um pouco mais adiante, avistei um andarilho despreocupado que fez um comentário sobre as flores. Também ofereci um narciso. Na última esquina, antes de chegar à minha casa, havia uma loja diante da qual eu passava todos os dias a caminho da igreja e da escola. Eu quase sempre cruzava com um homem que trabalhava ali. Sua voz forte destoava no corpo frágil preso a uma cadeira de rodas. Seu cumprimento era sempre caloroso e amigo, mas eu me sentia intimidada e geralmente dizia uma palavra ou outra e seguia apressado o meu caminho. Aquele dia, meus pés me levaram a atravessar a faixa de pedestres e entrar na loja, que eu tivesse tempo de detê-los. Dirigi-me ao balcão e ofereci os 3 narcisos restantes a ele, dizendo: são para o Senhor, porque estes narcisos animam as pessoas e o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo. Ainda sem acreditar no que eu havia feito, dei meia volta e saí antes que ele tivesse tempo de agradecer. Quando percorri o último quarteirão até minha casa, eu me sentia outra pessoa. Mesmo sem as flores que comprei para me animar, o brilho que partiu de dentro de meu coração iluminou meu caminho como se o sol tivesse rompido as nuvens. O simples ato de oferecer a alguém alguma coisa que eu desejava para mim modificou minha maneira de ser. Já não me sentia intimidada por causa do homem da loja da esquina. Eu acabara de ter a noção de que podia ser uma pessoa generosa. Plante uma palavra de amor bem no fundo do coração de uma pessoa. Regue-a com um sorriso e uma oração, e veja o que acontece. De Max Lucado. Yes, eu amo você. De Jackson Jr. No decorrer dos anos, minha mãe tem escrito centenas de cartas a minha irmã e a mim. A parte de que mais gostamos é o PS, que ela inclui no final de cada uma. Em poucas palavras, ela nos incentiva e inspira com observações sutis, frases bem-humoradas e conselhos carinhosos. Aqui está uma amostra dos PS mais apreciados por nós. Apesar de alguns terem sido escritos há mais de 40 anos, eles ainda são válidos e verdadeiros. PS. A respeito de sua nota D em biologia, vou dizer apenas que, às vezes, um susto vale mais do que um bom conselho. Eu amo você, mamãe. PS. O tio Henry descobriu que está mesmo ficando velho, porque na semana passada ladrões arrombaram seu carro e roubaram o toca-fitas, mas deixaram as fitas. Eu amo você, mamãe. PS. Grandes homens mostram sua grandeza pela maneira como tratam os homens menos valorizados. Eu amo você, mamãe. PS. Alguém me perguntou o que fiz na semana passada. Pensei por alguns instantes e respondi. Algumas explorações. Fiquei satisfeita com a minha resposta. Eu amo você, mamãe. PS. Seu pai define um homem honesto como alguém com quem podemos jogar xadrez por telefone. Eu amo você, mamãe. Seu pai diz que a inflação não arruinou tudo. Ainda podemos usar uma moeda de 10 centavos como chave de fenda. Eu amo você, mamãe. PS. Vi uma tabuleta com a palavra Fido na traseira de um furgão estacionado em um posto de gasolina. Perguntei ao motorista se era o nome de seu cão. Oh, não, ele respondeu. É só para me lembrar que, quando alguém é grosseiro comigo na estrada, eu devo apenas dizer: esqueça e vá em frente. Bom conselho. Amo você, mamãe. PS. Seja mais esperto que as outras pessoas, mas não diga isso a elas. Eu amo você, mamãe. PS. Quando não houver nada importante ou interessante para dizer, não deixe que ninguém o convença a falar. Eu amo você, mamãe. PS. Lembre-se da regra de ouro. Fazer aos outros aquilo que desejamos que eles nos façam. E lembre-se de que é a sua vez. Eu amo você, mamãe. Minha irmã e eu mal podemos esperar pela chegada das novas cartas. Obrigada pelo milagre, minha irmã. De Jan Mitchell. Querida irmã Sally,
Esta é uma carta de agradecimento que está sendo mostrada ao público porque, conforme você diz, pode levar esperança a outras pessoas. Quando eu deixei no centro de reabilitação em meados de novembro, uma semana e meia após seu segundo derrame, aos 46 anos de idade, você estava paralisada do lado esquerdo, confinada ao leito, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Os médicos disseram que você ia morrer, ou, na melhor das hipóteses, passar o resto da vida com graves sequelas no cérebro. Obrigado por provar que eles estavam errados. Oh, que alegria eu senti quando você e nossa irmã mais nova Jill foram ao meu encontro no aeroporto em meados de janeiro, apenas 2 meses depois. Lá estava você em pé, querida, apoiando-se em uma bengala, cabelos recém-cortados e arrumados e lágrimas correndo pelo rosto. Será que você estava chorando mais do que eu? Chegamos à conclusão de que você poderia ficar algumas horas sozinhas até que seu filho retornasse da escola e seu marido chegasse do trabalho. Aqueles poucos dias nos mostraram que você venceria qualquer obstáculo e me ensinaram muitas coisas. É claro que você ficou com o braço esquerdo mais forte e um pouco surda. Você tem dificuldades para pronunciar algumas palavras e confunde-se quando falamos rápido demais, mas continua a mesma pessoa, com inteligência aguçada, delicioso senso de humor, ponderação, generosidade e doçura de alma. Quanta gente gostaria de estar tão inteira quanto você. E agora enxergamos um novo lado tímido e às vezes medroso de nossa irmã do meio, que preferia ficar em casa, ao passo que Jill e eu gostávamos de nos aventurar e de nos meter em encrencas. Obrigada por seu exemplo de coragem, firmeza e amabilidade para dar um passo por vez diante de situações tão difíceis. Eu a vi exercitar-se várias vezes ao dia para fortalecer o braço esquerdo, empilhando dados ou xícaras de papel, movimentando um prato de papel ao redor da mesa em forma de 8, pegando com dificuldades clipes de papel e pequenos parafusos para colocá-los dentro de uma xícara. Eu vi você digitar números no caixa automático para pegar seu extrato bancário, tendo às vezes de digitar tudo novamente por ter se confundido. Eu me sentia envergonhada quando tinha preguiça de levantar-me da cama. Obrigada pelas risadas quando você ia ao laboratório uma vez por semana para fazer exames de sangue. Dizia que tinha um encontro marcado com os vampiros. Ao ver as fotografias que tirei de você no hospital com todos aqueles tubos, você disse: meu cabelo não estava nada bonito naquele dia. Você é um exemplo de força de vontade. As visitas que lhe fizemos ao seu escritório nos deram a oportunidade de ver como seus colegas gostam de você, coisa que, em geral, só se descobre depois que a pessoa morre. Alguns contaram que você os ajudou muito quando seus parentes sofreram derrames. Mulheres falaram de seu entusiasmo e generosidade quando tiveram bebês ou adotaram uma família no Natal. Que dose transbordante de amor. Em várias ocasiões, você se desculpou por estar atrapalhando. Sabe, querida Sally, que estamos muito agradecidas por poder retribuir-lhe um pouco de seu amor? Quem mais, a não ser você, daria presentes de Natal em janeiro? Presentes comprados antes do derrame e que precisaram ser colocados em saco de papel porque você não tinha condição de embrulhá-los para presentes. Obrigada por mostrar-me o que é verdadeiramente importante e por ter tido que dito que desistiu de reclamar com seu filho adolescente quando ele deixava o quarto desarrumado. Eu costumava preocupar-me com coisas insignificantes, como, por exemplo, ser gorda. Você dizia: gordura não é problema. Ter saúde é a coisa mais importante do mundo. Vou lembrar-me disso na próxima vez que subir uma balança. E obrigada também pela lição de generosidade em relação a si própria. Quando você vestia a blusa do avesso e chamávamos sua atenção para isso, você não se aborrecia consigo mesma como costumamos fazer quando alguma coisa não sai bem. Você simplesmente dizia: opa, vesti a blusa do lado errado, e virava do lado certo. Eu tenho o dom da palavra, mas você diz coisas mais bonitas. Ao ler todas as cartas enviadas por meus leitores depois que lhes escrevi sobre seu derrame, você disse entre lágrimas: essas pessoas são muito simpáticas, não? E enquanto tomava chocolate, você fez um comentário: estou muito feliz por não ter morrido. Eu ia sentir muita saudade de vocês. Nós também íamos sentir muitas saudades de você, Sally. Mas quero que você saiba de uma coisa. Por mais doloroso e frustrante que essa experiência tenha sido para você e para todos os que se preocupam com seu bem-estar, ela foi rica em amor e aprendizado. Estou muito grata por isso. Por sua causa, de agora em diante vou ser mais paciente com a pessoa que estiver andando devagar à minha frente, ou tentando calcular o troco. Não sabemos o que levou essa pessoa desconhecida, pai, mãe, irmão ou irmã de alguém, a ter esse tipo de problema. E eu estou feliz por você ser minha irmã capaz de tantos milagres. Eu a amo. Jane. Oi, meu nome é Joey, de Evelyn Perry. Acredite ou não, eu estava aguardando com ansiedade as 11 horas que ficaria a bordo de um avião.
Havia 2 motivos. O primeiro, e mais importante, era que eu estava a caminho de Londres para visitar nossa filha e nosso genro. 9 meses haviam decorrido desde nossa última visita, e eu sentia uma saudade enorme deles. Segundo, eu estava exausta tanto no físico como na mente. As 5 horas até Washington DC e depois mais 6 horas até Heathrow pareciam insuficientes para eu descansar e esquecer minha agenda frenética. Eu esperava dormir durante a maior parte do voo. O último romance de John Grisham estava em cima dos outros objetos de minha bagagem, de mão, aguardando que eu lesse nas poucas horas em que eu estivesse acordada. Atravessando o corredor com dificuldades, comecei a procurar minha poltrona. Um menino de olhos vivos cumprimentou-me com um largo sorriso. Oi, meu nome é Joey. Aposto que este lugar é o seu, ele disse, pulando para o assento perto da janela. Tentei dar um tom de doçura na minha voz e disse, não, acho que... Mas ao olhar para o meu cartão de embarque, constatei que o menino estava certo. A mãe dele devia ser aquela senhora sentada no outro lado do corredor. Posso trocar de lugar com ela, pensei. Depois de alguns instantes, percebi que minha viagem não seria conforme eu esperava. Além de estar viajando sozinho, Joey não parou de falar desde o momento em que me cumprimentou. Ele era um menino de 6 anos, sorridente, loiro, de olhos azuis e esperto. Quando a comissária de bordo piscou para mim, comecei a perceber que meu descanso já era. Ansiando por um voo tranquilo conforme eu imaginara. Tentei não dar atenção a Joey, mas ele fazia uma pergunta atrás de outra na tentativa de puxar conversa. E deu certo. Assim que o avião afastou-se do portão, perguntei-lhe para onde ele estava indo. O largo sorriso desapareceu enquanto ele me contava que estava voltando para Richmond, Virgínia, onde morava com o pai. Fiquei 2 semanas em Portland com minha mãe. Depois de uma longa pausa, ele prosseguiu. Eu queria morar com ela. Lágrimas começaram a correr em seu rosto. Gosto muito de minha mãe e não queria ir embora. Quando o avião ganhou altitude, meu único pensamento era se as 5 horas seriam suficientes para eu confortar o coração de um menino de 6 anos. Não me lembro de tudo o que eu disse, mas logo em seguida ele mudou de assunto. O sorriso voltou e lemos juntos, brincamos e colorimos desenhos, enquanto saboreávamos torradas francesas com salsicha e muito molho. Joey falava tudo o que lhe vinha à mente. Em certo momento ele disse com ar inocente: eu gosto de cerveja. Minha mãe e o namorado dela me deixam experimentar um pouco. Eu expliquei a Joey com firmeza por que ele não devia tomar cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica. Pensando o tempo todo, que tipo de vida está reservada para este menino? Depois de mais ou menos 4 horas de voo, Joey começou a ficar sonolento, tirou os sapatos, deixando-os no chão perto de mim, deitou a cabeça em meu colo e dormiu. Lágrimas sufocaram-me enquanto eu orava por ele. Joey conseguira um lugar em meu coração. Depois de algum tempo, notei a presença da comissária de bordo, curvada sobre nós com 2 caixas de lanche e um olhar dando a entender que queria conversar comigo. Ela agradeceu-me tudo o que eu havia feito por Joey e abaixou a voz ao dizer que tinha sido encarregada em Portland de cuidar dele durante a viagem. A mãe dele atirou em minhas mãos a passagem e o documento do filho e foi embora com 3 sujeitos. Ela nem sequer deu um beijo de despedida em Joey. O verdadeiro caráter da mãe de Joey estava começando a tomar forma para mim. Que sonhos passariam pela cabeça daquele menino loirinho? Sonhos que tentavam transformar a vida real em algo mais suportável? Logo a seguir, o piloto avisou que devíamos atar os cintos de segurança para a aterrissagem. Peguei 2 barras de chocolate das caixas, enquanto a comissária se afastava para atender outros passageiros. Passei o cinto de segurança ao redor de Joey. Quando as rodas bateram na pista, ele arregalou os olhos. Estamos em Washington DC, eu disse, onde o seu pai vai se encontrar com você, Joey. Tenho algo para você. Mostrei-lhe as 2 barras de chocolate. Uma é para você, e a outra para o seu pai. Ele endireitou-se na poltrona e deu-me um forte abraço. A senhora é a mulher mais linda que eu conheci, ele exclamou. Não me esquecerei da senhora pelo resto da vida. Nem eu de você, pensei, sorrindo sobre seu ombro e piscando para estancar as lágrimas. Vou orar por você, Joey, todas as vezes que eu vir um menino sozinho em um avião. Todas as vezes que eu vir uma barra de chocolate. Todas as vezes que ler sobre uma criança que está pagando o preço por ter pais irresponsáveis. Enquanto eu fazia a conexão para o próximo voo, senti tristeza por aquela criança, mas também gratidão a Deus, por ele ter me concedido o privilégio de dar carinho a alguém tão carente de amor e atenção. Joey vai fazer parte da minha vida para sempre. Com a ajuda de uma criança, de Liz Curtis. Karen, do Missouri, estava tentando ajudar seus filhos a desenvolver a autoestima. Quando os ouvia depreciando-se, sou uma idiota, sou uma feia, não consigo fazer nada certo. Ela fazia um sinal com a mão e eles mudavam imediatamente a atitude para sou muito esperto, sou talentoso, posso fazer tudo o que desejar, gosto muito de mim. Certa manhã, enquanto aprontava-se para uma palestra na comunidade, ela começou a revisar mentalmente as atividades do dia.
Um pensamento começou a martelar minha mente, ela conta. A reunião está marcada para 9h30 ou para as 8h30. Eu iria me lembrar do horário, com certeza, mas a dúvida persistia. Saí do chuveiro e telefonei para minha coordenadora. O marido dela disse: "Faz tempo que a Cinti saiu. A palestra começou há 1 hora atrás. Meus temores transformaram-se em realidade. Como eu poderia ter cometido tal negligência?" Gritei para meus filhos: "Peguem suas roupas e vistam-se rápido, temos que ir já." Enquanto eu me maquiava, murmurava para mim mesmo: "Sou uma idiota. Não mereço essa responsabilidade. Que tolice pensar que." Correndo de um lado para o outro, censurando-me, meu filho mais novo aproximou-se de mim, segurou carinhosamente meu rosto, olhou dentro dos meus olhos e disse: "Você é muito bonita, muito esperta, tem muito talento, pode fazer qualquer coisa que quiser, e nós amamos você." Interruptores de luz. Palavras de incentivo proferidas por pais e mães são como interruptores de luzes. Dizer uma palavra de incentivo no momento certo da vida de uma criança é como acender a luz de um cômodo repleto de possibilidades. De Gary and John. Não é o meu esporte favorito, de Betty Johnson. Ei, garotos, levantem-se! Hoje vou inscrever vocês no time de beisebol. Foi assim que uma jovem mãe chamou seus filhos trigêmeos. Os irmãos sonolentos desceram a escada cambaleando, sentaram-se nos banquinhos com os cotovelos apoiados na mesa, segurando o queixo com as mãos, à espera do café da manhã, e disseram: "Queremos um pouco de cereal, por favor." Depois de resmungar por 5 minutos, Riley, o mais sincero de todos, choramingou: "Mãe, por que eu tenho de jogar? Você sabe que beisebol não é o meu esporte favorito. Eu gosto de jogar futebol e hóquei." Sabendo que Riley era tímido e ficava ansioso diante da perspectiva de uma nova atividade, a mãe sugeriu: "Tente jogar beisebol durante 1 ano com o Nate e o Kit, por favor. Se, depois disso, você continuar achando que não é o seu esporte favorito, não vou insistir no próximo ano, tudo bem?" "Tudo bem", murmurou Riley. 3 semanas depois, no dia do primeiro jogo, Riley resmungou o tempo todo a caminho do campo de beisebol. "Eu disse que esse não era o meu esporte favorito, mãe." Ele justificou-se. "Eu preferia não ter sido inscrito." Durante a primeira parte do jogo, em que as equipes se alternam no ataque e na defesa, havia um loirinho usando uma camiseta amarela grande demais para seu tamanho, rondando a primeira base. De repente, o primeiro batedor arremessou uma bola e ela atingiu o solo perto de Riley. Riley abaixou-se e rebateu a bola e correu para a base. O batedor seguinte fez um drible para o lançador, que arremessou a bola para Riley. Riley ajeitou as luvas, pegou a bola e tocou a base. Ele virou-se para a arquibancada, olhou para sua mãe, tocou a ponta do boné, abriu um largo sorriso, desdenhando, e levantou o polegar. No caminho de volta, os 3 meninos eufóricos riam e falavam o tempo todo. Quando chegaram perto de casa, Riley aproximou-se do banco da frente, encostou a cabeça no ombro da mãe e disse: "Ei, mãe, aposto que você não sabia que eu podia jogar tão bem na primeira base, não é?" "Bom, Riley, achava que você poderia jogar, mas não sabia que jogava tão bem," ela disse. "Nem eu, mãe," ele cochichou. "Nem eu." Os sorrisos são para a humanidade o mesmo que a luz do sol é para as flores. Parecem insignificantes, mas quando espalhados ao longo da vida, fazem um bem extraordinário. De Joseph Edison. O bolo mais lindo que já vi, de Ellen Javernick. Era o bolo mais lindo do mundo. Na época eu tinha 7 anos, mas ainda me recordo muito bem dele. Minha mãe e eu o preparamos juntas. Eu quebrei os ovos e medi o açúcar. Untei as formas cuidadosamente para que os bolos não grudassem. Batemos muito bem a massa. Não queríamos que ficasse granulosa. Minha mãe colocou as assadeiras no forno. Ajustei o marcador de tempo. Minha mãe subiu a escada para dobrar as roupas e eu fiquei sentada na cozinha fazendo um cartão de aniversário para meu pai. O bolo era para ele e teria de ficar perfeito. O marcador de tempo ainda não havia tocado, mas eu não podia esperar mais. Abri o forno para dar uma espiada. Os bolos estavam lindos, crescidos no centro e dourados nas bordas. De repente ouvi minha mãe descendo as escadas. Sentindo uma dose de culpa por ter aberto o forno antes da hora, fechei-o com força. Fiz isso no momento errado. Os bolos ainda estavam crus e murcharam. Quando minha mãe ouviu a porta do forno alguns minutos depois, nossos lindos bolos pareciam sopa dentro da tigela. Comecei a chorar copiosamente. Nossa linda surpresa estava arruinada. "Vamos ver se podemos dar um jeito", minha mãe disse enquanto eu soluçava. "O que podemos fazer com esses bolos tão esquisitos?" Ela começou a preparar o glacê. "A camada branca vai dar um aspecto melhor", ela prosseguiu. Em seguida, desenformou os bolos sobre um tabuleiro, deixando-os esfriar. "Veja como eles ficam bonitos depois de tirados das assadeiras." Tive de admitir que pareciam bonitos,
mas apontei para a parte afundada no centro. Você tem razão, minha mãe disse. Vou tirar essas partes. Nós duas provamos um pedaço e concordamos que estava delicioso, mas o aspecto continuava horrível, insisti. Minha mãe não desanimou. Vá pegar algumas margaridas lá fora, disse ela, enquanto eu monto o bolo e passo o glacê. Quando retornei com as flores, o bolo coberto com glacê estava com uma aparência razoável. Agora, disse minha mãe, pegando um vidro de geleia no armário, vamos colocar as margaritas nos buracos do centro. Veja, o que você acha? É o bolo mais lindo do mundo, eu disse. Nunca me esquecerei da lição aprendida com minha mãe. A vida nem sempre é feita de bolos dourados e crescidos, ou de dias perfeitos. Porém, temos de superar os fracassos. Enfrente-os e os transforme em sucessos. Quer você tenha 7 ou 77 anos. Sempre é cedo demais para desistir. E nunca é tarde demais para começar. Anônimo. Uma estrela na maçã, de James Dobson. Há pais que veem os filhos como suas estrelas favoritas, mas certas mãe que eu conheço diz carinhosamente que seus filhos são a estrela da maçã. Certo dia, ao cortar uma maçã ao meio, no sentido horizontal, em vez de cortá-la em gomos, essa mãe descobriu uma coisa curiosa. As pequeninas sementes no centro da maçã formavam uma estrela perfeita de 5 pontas. Ela nunca tinha visto isso antes porque sempre cortava a maçã em gomos. Existe aqui uma analogia com as crianças que me deixa intrigado. Quando todos nós olhamos para essas criaturinhas, às quais damos o nome de filhos, da mesma maneira, ano após ano, e deixamos de enxergar as qualidades de caráter que elas possuem, talvez não estejamos vendo a estrela no centro dessas vidas que começam a desabrochar. Se tentarmos enxergá-las com outros olhos daqui em diante, é provável que passemos a conhecer uma nova e maravilhosa dimensão da personalidade delas que não vimos antes. Faça uma tentativa. Comece a ver seus filhos por um novo ângulo. Existe, eu afirmo, uma estrela escondida dentro de cada menino e de cada menina. Amor apaixonado, de Elisa e Carol. Vou embora para casa. A frase partiu de Madeline, uma menina de 4 anos que estava brincando na calçada, 2 casas abaixo, com os amiguinhos da vizinhança. Sharon, sentada nos degraus da frente de sua casa, levantou os olhos da revista que estava lendo e viu a filha correndo em sua direção. A menina sentou-se no degrau perto da mãe, cruzou os bracinhos roliços ao redor do corpo e fez beicinho, conforme era seu costume quando estava decidida a não chorar. Eles não gostam de mim, ela disse à mãe. Não querem que eu brinque com eles. Suas palavras foram seguidas por lágrimas que corriam por suas bochechas angelicais. Conte-me, o que aconteceu, meu amor? Disse Sharon, passando o braço ao redor da filha. Madeline disse com voz entrecortada por soluços sentidos. Jacob não me deixou pegar a lanterna dele. Disse que sou uma criancinha e que vou quebrar a lanterna. Ele é muito mau, mamãe. Eu não sou uma criancinha. Exausta depois dessa explosão de raiva, ela aninhou a cabeça no braço da mãe. Sharon acariciou os cabelos de Madeline. Era muito doloroso ver sua filha ser rejeitada e mal compreendida daquela maneira. Ela sabia que, como mãe, não poderia impedir as mágoas e ofensas que sua filha sofreria no mundo. Talvez pudesse amenizar o impacto com amor e incentivo. Colocando Madeline no colo, Sharon ajeitou carinhosamente os cabelos da filha para trás e beijou-a na testa. Em seguida, colocou-a sobre seus joelhos, segurou-lhe as mãos e fixou o olhar naqueles grandes e tristes olhos. Madeline, você sabe que é uma menina maravilhosa? Ela perguntou. Madeline balançou a cabeça negativamente e passou a mão nos olhos para enxugar as lágrimas. Madeline, você é a menina mais linda do mundo. Eu adoro este seu narizinho. Sharon tocou de leve. Eu adoro essas bochechas rosadas. Ela as acariciou. Eu adoro esses olhinhos e essas orelhinhas. Ela beijou os olhos e as orelhas da filha. Eu adoro você. Desde a cabeça até os dedinhos do pé. Ela beijou a cabeça de Madeline e afagou os pezinhos calçados com sandálias. Eu adoro seu coração, sua bondade, suas ideias engraçadas, seu espírito doce e generoso. Madeline parou de chorar e fitou a mãe com os olhos arregalados. Ela inclinava a cabeça mais para a frente após cada frase. Ria enquanto a mãe a beijava e acompanhava atentamente cada palavra. Com a alma sedenta de afeto, ela abriu os braços como um filhote de passarinho para receber o carinho da mãe. Finalmente, Sharon apertou a filha de encontro ao peito. Oh, Madeline, ela exclamou, eu sou apaixonada por você. Um sorriso de incentivo no momento certo pode agir como a luz do sol sobre uma flor em botão. Pode ser o fator decisivo para transformar as lutas da vida.
de um autor desconhecido. Conversando com meus meninos, de John Trend. Todas as vezes que falamos sobre o assunto de comunicação em família, vem-me à memória uma cena de nossa casinha quando eu cursava o ensino médio. Eu me recordo do que meu irmão gêmeo e eu fazíamos quando voltávamos para casa depois de nossas saídas à noite. Fosse qual fosse a hora, 11h30, nos finais de semana comuns ou às 2 horas da madrugada, quando havia baile no colégio, entrávamos no quarto da mamãe, deitávamos em sua cama, um de cada lado, e contávamos o que havia acontecido. Às vezes, ficávamos ali, no escuro, conversando durante horas. Mamãe parecia estar ouvindo um aparelho de som estéril, com um filho gêmeo de cada lado, rindo, recordando, reclamando, sonhando acordados, conversando sobre nossos planos, esperanças, medos e experiências. Embora eu não tenha certeza de ser uma pessoa mais sensível, já teria se dado conta disso antes de nós. Chegou o dia em que começamos a perceber que a mamãe precisava levantar-se cedo na manhã seguinte, a fim de trabalhar para sustentar a família. Talvez ela preferisse não ser despertada quando voltávamos para casa tarde da noite. Certo dia, mencionei isso a ela, e jamais esquecerei da sua resposta. John, ela disse, eu sempre posso voltar a dormir, mas não poderei conversar sempre com os meus meninos.